Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é o primeiro final de semana, primeiro dia do final de semana, desde que eu comecei a fazer os vídeos. E eu acho que é um dia assim bom para fazer um evangelho no lar, para a gente começar esse final de semana com mais amor, com mais paz, com mais consciência, né? Eu utilizo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec. E eu abro aleatoriamente aqui uma página, como eu faço com os outros livros, né? Eu abri aqui, Instrução dos Espíritos, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Eu vou começar a ler, tá? E depois a gente reflete sobre o que a gente leu e faz uma oração de agradecimento pelo dia, para a gente estar aqui, né? Podendo aprender mais um pouquinho, trabalhar mais um pouquinho, praticar mais um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre os problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra e leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza, ele vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário, até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que, para chegar até Deus, há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de esquecer de si mesmo lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram os bons espíritos para lhe dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na Terra o destino desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual ele às vezes fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou a má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios,
repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar aos olhos do passado. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis dos melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto, e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nessa vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderias pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios. Empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pago com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos e, apesar de tudo, não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila, e é natural o desgosto que sintam por verem fracassado todos os seus esforços feitos. Deus lhe reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso, e que lhe será permitido terminar, em uma outra existência, uma obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato recompensará com seu amor. Deus não submete às provas aquele que não as pode suportar. Apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem? E é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará um dia em que o culpado, cansado de sofrer com
com o orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito, é um momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de lamentar-lhes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, sereis lá aclamado como soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sobre o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos, e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidade na terra, e as feridas que recebeste apenas vos parecerão arranhões. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhante de gostos e afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar como faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar a outros. Que linda lição, né, de como a gente tem que encarar a família, como a gente tem que encarar os pais, os filhos, os irmãos, né, aqueles que travam conosco essa vida, né, dura da encarnação terrena, né, mas como é importante a gente entender que somente através do amor, da paciência, da compreensão e da fé em Deus, acima de tudo, que a gente vai conquistar a vitória. Que sirva aqui para todos nós, né, como a gente deve agir em relação aos nossos familiares, né? Então, hoje é dia de prática, então vamos se esforçar mais um pouquinho para ter mais compreensão
para ter consciência dos nossos sentimentos em relação aos nossos familiares e praticar o amor, o respeito, né? Por mais que seja dentro da gente não precisa mostrar nada para ninguém, a gente só precisa honestamente, verdadeiramente querer o bem, amar. E eu acho que, assim, se esse é um começo que basta. Mais pra frente, de repente, a gente pode fazer mais, né? Mas é um começo que basta. A gente amar verdadeiramente a eles e compreender que é somente através do amor e do tempo que a gente vai realmente estar junto e ser feliz e se amar verdadeiramente. Eu acho que a gente ainda não está lá, né? Obrigado a vocês. Obrigado a Deus por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento lindo e amoroso. E obrigado a todos os espíritos de luz que estão aqui com a gente. E obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui comigo até agora e ouvir essa leitura aqui do Evangelho. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado a vocês também, viu? Que o dia de vocês seja iluminado e que vocês consigam praticar esse amor e essa compreensão, né? Com força e determinação, na fé de que Deus está do nosso lado e é amor puro e que tudo isso acontece para o nosso benefício e para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. São oportunidades, tudo são oportunidades, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Tudo de bom, viu? E a gente se vê no próximo, tá bom?